Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Jeremias 33, a partir do primeiro verso, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pavilhão da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isso, para estabelecer o Senhor o meu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das coisas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com a Árides e a espada. Eles estarão a pelejar contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor. Portanto, escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. E renomearei os cativeiros de Judá, e removerei os cativeiros de Judá, e os cativeiros de Israel, e edificarei como um príncipe, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe o faça, e lhe espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem que, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Amém. Esta palavra de Jeremias, aqui todos estavam presos, cativos, mas não é porque eles estavam presos e cativos, Deus não fala, Deus não revela, Deus não conversa. Pelo contrário, todos estavam cativos por causa da desobediência, do pecado. Mas ali Jeremias estava preso num dos pavilhões, nos pátios da guarda. Estava acorrentado, mas ele estava ligado com Deus. E Deus fala com ele: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isto foi por 2 vezes que Deus fala com Jeremias. E a palavra foi direta para animar o povo, para que o povo viesse ter o conserto com Deus. É como um pai fala para o filho para a obediência. Hoje não é diferente, Deus quer obediência, não quer sacrifício. E muitos que falham diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus observa e aqueles que estão na fila voltam para o final da fila por causa do pecado, da desobediência. E muitos estão acorrentados, mesmo sendo um filho, mesmo sendo membros, tendo aliança com Deus. Deus chama o povo de Israel, e ali está a tribo de Judá,
para triunfar em toda a terra, mas por causa da desobediência eles se tornam cativos. É o castigo que Deus traz ali para eles por causa da desobediência e do pecado, da idolatria que entra no povo, e Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Mas mesmo em cativo, em cativeiro, está ali Jeremias, e Deus diz a Jeremias: a palavra de um pai, a palavra de um conselho, clama a mim, e eu vou responder e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta palavra é para não desanimar em meio à luta, à adversidade, para não clamar, para não parar de clamar, para não parar de pedir, para não parar de interceder por todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Pai, que conhece o Filho e sabe as necessidades do Filho, ele entenderá, ele suprirá os desejos do coração, ele suprirá os desejos do povo que está ali alicerçado com aliança com ele. Esta palavra é para nós que, mesmo que estamos no mundo de pecado, e o pecado que tão de perto nos rodeia, para nós não pararmos de clamar, para nós não pararmos de pedir, interceder, buscar pelo povo, por todos aqueles que ainda precisam chegar em Cristo, para que nós possamos ser libertos, ser salvo, ser limpo, ser purificado e alcançar em Deus a promessa de Deus. Esta é a palavra de um pai para um filho. Esta é a palavra de Deus para que toda a sua criatura, que nós possamos acatar e fazer o nosso papel intercedendo pelo povo, levando uma palavra de ânimo, que traz ali um alvo, uma direção, que tire das correntes, do laço, de tudo aquilo que traz peso, que traz ali aquele sufoco para a alma. Ali a própria palavra de Deus diz para ele o que ele tinha que fazer. Nós sabemos o que tem que fazer, então precisamos fazer. A palavra do Senhor diz: aquele que sabe o que precisa fazer e não faz, peca. Então que nós venhamos fazer aquilo que nos foi proposto e colocado sobre as nossas mãos. E não desviar do alvo, da direção que Deus nos colocou. E caminhar no caminho que nós estamos caminhando e não parar. Não olhar para a esquerda e nem para a direita, mas sim para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos pelo livramento, te agradecemos pela cura, pela paz, pelo socorro que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo socorro bem presente que o Senhor é e pela palavra que o Senhor nos traz. Continua, Senhor, nos dando força, nos dirigindo, nos guiando, nos fortalecendo. Dá vitória a cada casa, a cada família, a cada familiar que depende do Senhor para viver, depende do Senhor para ter uma direção. Vai de encontro a cada um, Senhor, que precisa de uma resposta, de um alvo, de uma palavra. Ser com cada um, trazendo a cura, a libertação, a restauração, a vida e a paz. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem dado o livramento, a vitória, tem nos dado um norte. Continua, Senhor, sendo o nosso objetivo de salvação, cura, para que o teu nome venha a ser glorificado. Fica conosco, Senhor, mais um dia. E em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.